boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Hoje, uma super live com duas personalidades importantíssimas. Marco Antônio Coutinho Jorge, que é um dos organizadores do livro Psicanálise Clínica e Cultura, e Vivian Ligeiro, que compõe com ele o artigo O Masoquismo Revisitado. Vocês devem lembrar que na última live eu não consegui, eu já vou te chamar, eu não consegui ver o Mauro Mendes Dias, e espero que hoje eu consiga ver os dois, mas se não der certo, vamos lá, a gente faz sem a imagem deles, para vocês aparecer, mas para mim não. Convidando agora Marco Antônio Coutinho Jorge e Vivian Ligeiro. Hoje eu tô vendo vocês. Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Marcão, tô com saudade. Não, tô com saudade dos dois. A gente se encontrou no lançamento no Rio. Pois é. Não faz muito tempo, né? E hoje eu live diretamente de Salvador. Salvador, amanhã é o lançamento do livro aqui, no Museu Geológico da Bahia, que num espaço super bacana aqui, um museu, um cinema, teatro, com a presença de toda a equipe da editora Galma, que é a editora que publicou o livro, né? E com vários... Tudo. A Bahia tem sido tudo, né? A Bahia tem sido... salvou... O Nordeste salvou o Brasil, né, minha gente? Viva a Bahia, viva o Nordeste. Um beijo Bahia, para Salvador. Então, eu consegui uma canequinha aqui emprestada na pizzaria aqui debaixo do apartamento onde eu tô. A pizzaria é uma canequinha da Vodka Sky. Vamos lá. Deixa eu só apresentar então vocês dois, rapidamente. Vamos lá, Marco Antônio Coutinho Jorge é psicanalista, psiquiatra e professor associado e chefe do departamento de psicanálise do Instituto de Psicologia da UERJ, diretor do Corpo Freudiano Seção Rio de Janeiro, autor da série Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, coautor de Transsexualidade, o Corpo entre o Sujeito e a Ciência, e de Histeria e Sexualidade, Estrutura Clínica, Epidemias, junto com a Natália Travassos, todos publicados pela editora Zahar, e agora tem publicação nova pela Companhia das Letras, né, Marcão? Quer falar rapidamente? Estão juntas. Você sabe que hoje, 9 de novembro, é o dia oficial do lançamento do volume 4. Está saindo. Laboratório. Isso é coisa boa. Já recebi o meu, maravilhoso. Tô aguardando o meu também, então. Vamos lá. Vivian Ligeiro é psicanalista, psicóloga, mestre e doutora em psicanálise pelo programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ, com o estágio Bolsa Sanduíche CAPES na Université Paris 7. Você já foi para lá? Fui, fiquei 6 meses lá. Quem te recebeu lá? Cristina Lindemeyer. Lindemeyer. Eu tenho live agendada com ela, do livro dela. Os Embaraços do Feminino. Sim, já me encaminhou o livro aqui. Com estágio, tá? Professora do curso de especialização em teoria psicanalítica, Uniacademia, Juiz de Fora, psicanalista membro do Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro, e organizadora da coletânea Testemunhos do Inconsciente, Arte e Psicanálise. Primeiro quero começar elogiando o artigo de vocês, porque ele faz uma verdadeira genealogia do conceito de sadomasoquismo, né? Por mais que o título seja O Masoquismo Revisitado. Queria começar, e aqui retomando, né, uma parte importante que está na página 178, quando eu digo faz uma genealogia, não só do ponto de vista das retomadas ou das elaborações freudianas acerca da temática, mas retoma ali na primeira página, dentro da própria psiquiatria, né, como é que o conceito vai se desdobrando. Queria começar com uma pergunta importante: como que surge a temática do artigo? Com vocês a palavra.
Porque, veja, tem algo muito importante, porque, assim, eu achei uma graça quando vocês retomam o Batse, uma criança, e aí tem uma passagem que eu queria ler, que ela é muito graciosa. Graciosa entre aspas, né? Na página 181, diz assim, de fato, a relação íntima entre sadismo e o sexual pode ser avaliada ao estudarmos a linguagem sobre a sexualidade, na qual vemos a onipresença de uma dimensão agressiva, violenta, no primeiro plano dos vocábulos empregados para designar o órgão sexual masculino e as práticas sexuais. Pau, vara, cacete, porra, porrada, esporro, culhão, esculhambar, sacanagem e além do clássico foder. Vai lá, com vocês a palavra. Bom, eu vou começar então, Vivian. Pode começar. Tá. Falou da psiquiatria, né, Michele? Realmente o que é interessante em todos os temas ligados à sexualidade, tais como Freud foi abordando um a um, né, na obra dele, esses temas foram herdados de uma psiquiatria e de uma psiquiatria informada por uma sexologia da época, né? Eram psiquiatras e sexólogos, que eu chamo de pré-freudianos, que fizeram um inventário longo, né, grande, sobre aquilo que era chamado na época de aberrações sexuais. Não é à toa que o Freud... Porém, Marcão, só uma coisa, eles estão pedindo para tirar os comentários da tela. Alguém pode me informar aqui como é que tira? Porque fica bem em cima do rosto de vocês, as pessoas ficam incomodadas. Alguém pode escrever... Vocês sabem como é que tira os comentários da live, não? Eu não tenho ideia. Tá, então vai falando, Marcão, e aí alguém me explica aqui, eu tiro. Vai. Tá. E tá bem em cima aqui. Eu achei que era só aqui, mas não, é para todo mundo. Não. Só deixa eu ver se tem alguma opção ainda na perguntas. Aqui é para convidar pessoas. Olha, gente, eu não sei como tirar. Então, se alguém me der a dica, eu tiro. Segue lá, Marco. Então, não é à toa que o primeiro dos 3 ensaios, né, sobre a teoria da sexualidade, ele é sobre as chamadas aberrações sexuais, né? E ali o Freud vai enumerar... Desativei os comentários. Olha. Apertei os botãozinhos ali. Vai. Foi? Foi. Então, aquela série, né, de elementos, né, que constituem, e eram chamados na época de aberrações, e que Freud enumera dentro do campo das perversões também, que foi uma herança, né, da psiquiatria do século XIX, né, e então essa conexão eu acho muito importante, né, porque quando a gente lê os 3 ensaios, por exemplo, né, a gente vê que o Freud ele aborda uma quantidade de dimensões ligadas à sexualidade enorme, gigantesca, né? E qual era a fonte principal dele? Eram os textos desses psiquiatras e sexólogos, né? Que fizeram um trabalho de inventariar, né? Eles tinham, assim, eles faziam obras que eram, assim, do tipo... pediu para as pessoas escreverem para eles, contando a sua sexualidade, ficando anônimas, né? Mas contando as suas práticas sexuais, as suas dificuldades sexuais, os seus prazeres, os seus gozos, né? Então, eram obras assim que fizeram uma documentação, né, que ninguém conseguiria fazer sozinho, numa clínica propriamente dita, né? Claro. Assim, um conjunto de depoimentos, testemunhos, né, sobre a questão da sexualidade. Aí você tem o Krafft-Ebing, tem o Havelock Ellis, você tem o Albert Moll, né? E tem Psicopatia Sexualis está até disponível em português, né? É uma leitura bem interessante, né, do Krafft-Ebing. Tem uma tradução, né? Tem. Uma seleção de casos, né? Do Havelock Ellis, né? Do Krafft-Ebing, Psicopatia Sexualis. Sexualis. E então é interessante ver como que, quer dizer, o Freud, ele como em tudo não. Mas, Marcão, só um detalhe,
no início do texto, eles colocam algo importante, né? O quê? Que no caso, diz assim, né? Na primeira página, quando vocês vão retomar ali o Deleuze, quer ver na sua obra sobre observe ironicamente que não é comum as doenças receberem o nome dos doentes, e sim dos médicos que os descobriram. Mas Deleuze conclui que se isso acontece no caso do sadismo e do masoquismo, talvez seja porque não se trata nesses casos propriamente de doenças. Acho uma observação importante. É muito interessante a observação do Deleuze, né? Deleuze fez um ensaio longo sobre o Mazoch, o Sacher-Masoch, né? Que ele chamou de apresentação de Sacher-Masoch, que é um ensaio que foi muito incensado pelo Lacan, né? Esse texto do Deleuze, e é muito refinada essa observação dele, né? Que no caso é o único caso em que a patologia recebe o nome dos doentes. Mas aí ele diz, talvez porque não sejam exatamente doenças, né? Ele desconstitui, né, essa relação entre a medicina e a sexualidade, né? Que é o movimento do Freud nos 3 ensaios, né? De despatologizar a sexualidade e essas expressões, né? Aproximar o perverso do neurótico, né? Como negativo, né? Isso é fundamental, eu acho. Isso é fundamental, porque nos 3 ensaios, quando o Freud... Agora, Marcão, o que faz Freud querer beber desses pioneiros? Se eu só concluir o que eu comecei a dizer disso, essa questão como Freud ele desconstrói, né, a relação entre sexualidade e patologia quando ele introduz aquela categoria tão cândida, né, do perverso polimorfo, a criança como perverso polimorfo. O perverso polimorfo é uma ponte entre o normal e o patológico, né? Então aquilo que ele vai dizer, o Freud diz isso N vezes, né? Aquilo que aparece no adulto, né, como sendo considerado perversões sexuais, são apenas desenvolvimentos de certos elementos que são germes na sexualidade infantil, né? E o próprio conceito de pulsão, né, que é tão trabalhado por Freud nos 3 ensaios, também coloca essa aproximação, né, entre a sexualidade normal e a aberrante, né, como pegando esse significante Seria até né, a noção de perversão polimorfa e o conceito de pulsão como sendo os 2 pilares, né, que sustentam a construção de uma teoria da sexualidade que é bastante avessa, né, à patologização, né? O Freud está interessado na estrutura, né, na estrutura humana. E a pulsão realmente aí é a base de tudo. A Bíblia lembrou bem, né? Mas desculpe, Michel, você ia me perguntar uma coisa. Não, mas então, o que faz, né? Porque, veja, acho que você já responde de alguma maneira agora, né? A minha pergunta, o que faz Freud, né, de beber na fonte desses pioneiros? Né? Porque, de alguma maneira, tem algo importantíssimo que Freud lança, que é essa relação entre o infantil, a perversão e o sexual. Né? E mais, assim, tem uma outra passagem do texto de vocês que ela também é incrível, quando ele vai falar das crianças. Eu vou até ler a citação, é bonitinha. Está na página... começa na página 179, que é a citação do Freud, ali, por último, onde vocês vão falar ali do Homem dos Lobos, né? Os ataques e gritos do Homem dos Lobos eram simples tentativas de sedução, onde vai falar da questão da relação dele com o pai. Ele se lembrava de como, durante uma dessas situações de raiva, redobrara os gritos no momento em que o pai foi em sua direção. Freud deriva daí uma observação geral. Citação do Freud. Não sei com que frequência os pais educadores, defrontando-se com um mau comportamento inexplicável por parte da criança, possam não ter ocasião de conservar na lembrança esse típico estado de coisas. Uma criança que se comporta de forma indócil está fazendo uma confissão e tentando provocar um castigo.
espera por uma surra como um meio de simultaneamente pacificar seu sentimento de culpa e de satisfazer sua tendência sexual masoquista. Vou escutar um pouco vocês. Como que você gostou dessa passagem? Eu também valorizo muito essa passagem, né? E Vivian conversamos muito sobre isso. Porque esse tipo de observações assim, que o Freud faz, assim, en passant, são verdadeiras joias, né? Que a gente fica impressionado para ver como que ele vê num comportamento assim que poderia ser considerado um comportamento inadequado. Condenável, né? Condenável. Ele está vendo a questão do gozo, né? Está vendo como é que a criança está buscando, na verdade, através de uma atitude, né, de se insurgir contra alguma coisa, né, da educação, ela está buscando uma satisfação masoquista. Levar uma surra, por exemplo, né? Ou uma palmada, que seja. O que anos mais tarde vai ser, de certa forma, né, confirmado com o texto Bate numa Criança, né? Acho que vai trazer ainda mais para o aspecto do gozo, né? É verdade. Retoma um pouquinho, eu queria depois que você retomasse um pouquinho as formulações do Freud no Bate uma Criança, que me parece um eixo importante no texto. Vai lá, Marcão. É super importante. O Batse realmente assim, coroa numa série de elementos. É um momento impressionante, né? Mas você sabe que o que eu lembrei agora, já que você ressaltou essa passagem do Freud, é uma colocação que o Lacan faz que ajuda muito a entender uma outra observação do Freud sobre as crianças. O Freud diz assim: na educação de uma criança, os pais só têm uma única moeda de troca, que é o amor da criança e o amor deles pela criança. E aí ele diz assim, Freud, ele diz que é a única moeda de troca porque se a criança percebe, de alguma maneira, que ela pode correr o risco de perder o amor dos pais através de uma atitude condenável e qualquer coisa que os pais não aprovem, né? É a única coisa que pode fazer a criança recuar nessa atitude. Eu acho isso lindo. E isso está resumido numa fórmula do Lacan. Só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo. Que lindo. É lindo que isso. lindo. 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 E mais, queria retomar uma passagem. Está na Observações sobre o Amor Transferencial. Onde o Freud vai falar que uma criança também aprende por amor. E por medo de perder o amor. Então, nesse sentido, eu acho que abre também uma discussão importante sobre essa lógica que o amor é incondicional. Quer dizer, né, se ama as crianças a qualquer preço. Porque justamente me parece que a gente vê hoje... Agora eu vou elogiar de novo. O texto de vocês, ele é uma pérola para pensar muitas coisas. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar na questão da educação das crianças, quando os pais hoje se colocam de maneira ilimitada e de uma maneira em que o amor deles se diz incondicional, eles também privam a criança de experiências constituintes fundamentais para a própria organização psíquica dela. Por exemplo, e agora a minha temática é discussão, a questão da hiperatividade. É uma criança que vai, é como se ela não encontrasse ponto de parada. Assim como, por exemplo, quando o Lacan vai no Agressividade em Psicanálise, formulações da psicanálise em criminologia, ele também, assim como no Estadio do Espelho, vai falar um tanto disso. Que a agressividade é uma tentativa de construir marcas de reconhecimento do eu na relação com o outro. Agora, na medida em que essa agressividade, essa indocilidade, né, Marcão, Lívia, não é reconhecida como merecedora de intervenção, o que lança essa criança é no desamparo radical. Que fundamenta a angústia, né? Que eu acho que até fundamenta muito que depois Lacan, né, vai falar sobre a angústia como essa presença, né? Até tem uma citação do Lacan que eu gosto muito, né? Que a angústia não está
ligada à separação, à falta, mas a iminência de voltar ao colo, né? Então esse plano desse excessivo, né? Desse excesso, que se aproxima muito do incesto, né? Então acho que a criança fica mesmo entregue nesse império da angústia mesmo, né? Onde a falta tem dificuldade em faltar, né? Isso. Mas o Pequeno Hans também nos dá uma pista importante, né? Porque no Pequeno Hans ele precisa fazer uma fobia para colocar uma interdição. Ele escapa pela fobia, né? Pela fobia. E é interessante, né? Que é um traço importante das crianças nos dias atuais. Por exemplo, que aparece nas restrições alimentares, não pode tocar aqui, não pode tocar lá, essa questão, enfim. Queria escutar um pouco vocês isso, assim, porque me parece que queria que vocês retomassem um pouco a função do masoquismo na própria estruturação do sujeito. Queria escutar um pouco vocês isso. Bom, então vamos continuar esse roteiro, que eu acho que ele traz, né? Ele alinhava essa questão, claro, né? Com com um número grande de elementos, né? Você falou no começo, né, Michele, a questão do sadomasoquismo. Esse é um ponto que eu acho também que a gente toca, que é interessante, porque Freud pensa sempre a pulsão como tendo dois polos, né? O polo ativo, o polo passivo, né? O que Lacan vai chamar de gramática pulsional, né? É o polo da atividade e o polo da passividade, né? E o que é interessante, que a gente chama atenção logo no começo do texto e que nos pareceu relevante, é que o Freud, ele, durante todos os três ensaios, durante algum tempo, até na interpretação dos sonhos, em outros textos, né, que a gente vai tocando, ele dá muita ênfase no sadismo, né? Dá muita ênfase ao sadismo, ou seja, ao polo ativo, né? E a gente vai ver que, conforme a obra do Freud avança, a questão do masoquismo é que vai ser a grande fomentadora de viradas teóricas, né? Viradas teóricas que o Freud dá a partir da renovação da concepção que ele tem do masoquismo nos diferentes momentos da obra, né? Então, por exemplo, no Bate numa Criança, né? Ali ele tá repensando a perversão de uma maneira totalmente nova, ligada ao complexo de Édipo, ligada ao Édipo, né? Melhor dizendo, né? Para não usar a palavra complexo, né? Ligada ao Édipo, a travessia edípica, né? Como que a vivência da criança nesse período, né? Em que a fantasia ligada à masturbação é muito intensa, né? O Freud vai mostrar que as fantasias mais poderosas são aquelas que não vêm à consciência, né? São construídas muito depois numa análise, e que são fantasias incestuosas com o pai, né? Tudo bate numa criança é uma construção em torno da posição masoquista, seja da menina, seja do menino, numa posição de objeto sexual passivo, né, em relação ao pai. Porque esses dois polos, o sadismo e o masoquismo, eles são traduzidos por Freud, muito cedo, inclusive, né, pelos polos ativo e passivo, né? Essa gramática pulsional, ela tem esse desdobramento, né, que atravessa toda a obra do Freud, né? E que há várias discussões nessa questão do que é o ativo e o que é o passivo, né? Na verdade. E então eu acho muito interessante ver como que a teoria do masoquismo, o avanço, né, e a reflexão do Freud sobre as perversões em geral,
e sobre o masoquismo em particular, né, ela vai ser, cada vez, quando ela é renovada, ela revela um aprofundamento da experiência. Isso é muito interessante. Até no final, quando aparece a pulsão de morte, né, você vê que o Freud, a gente chega lá no final do texto, né? Vocês falam ali, claro. Né, quando o Freud entendeu o masoquismo, não mais agora exclusivamente para uma questão sexual ou uma questão de uma perversão, ele vai estender o masoquismo a todas as estruturas. Né? O que é contemporâneo a esse novo dualismo pulsional, né, que traz a pulsão de morte aí como essa força imperiosa, né, do pulsional. Então, esse deslocamento, né, essa inversão, né, de tratar, ao invés do sadismo como primário, agora o masoquismo aparecer como, né, algo originário, né, até mostra essa aparição, né, esse deslocamento do Freud desse primeiro dualismo para o segundo, né. Mas, então, esses textos, o estranho, né, bate numa criança, né, é um conjunto de textos que faz a gente compreender bem, né, essa virada freudiana dos anos 20. Sim, que também dá para pensar a partir do conceito de gozo. Né? Com certeza. Porque se a pulsão de morte aparece em 1920, no Além do Princípio de Prazer, ela adquire relevo em 24 no problema econômico do masoquismo. Né? Lá que Freud aplica a pulsão de morte na clínica, né? Mostrando o masoquismo vigorando na perversão, na neurose, né, em todas as estruturas, de alguma forma. Né? Ele vai trabalhar, vai introduzir a ideia de 3 masoquismos, 3 formas de masoquismo. Então, ali em 24, eu acho que... que já é insinuado no Batse, né, trazer o cerne da fantasia como... masoquista, né? O masoquista no cerne da fantasia mesmo infantil, né? Acho que isso parece que é um movimento mesmo em direção a esse texto de 24. Inclusive porque ele vai lá em 24, ele vai falar dos 3 tipos, né? E vai lembrar, não sei se ele lembra ou se ele dá a entender apenas, não tenho de cabeça, mas eu acho que ele lembra que o segundo tipo, que é o masoquismo infantil ou feminino, é aquele que ele trabalhou no Batse, né? Esse a gente já abordou lá no Batse, numa criança, né? Que foi, ele esmiuçou, né, essa questão do masoquismo. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu lembrei quando eu reli o texto, hoje, porque, bom, quando eu li lá, vocês me mandaram. Vou mandar para a editora faz um tempo já, né? As pessoas não se dão conta, mas para organizar um livro é 1 ano, né? É 1 ano de trabalho, né? Até revisar tudo, enfim. E mas agora, ano de lançamentos, lançando no Brasil inteiro. Claro, fazer jus ao trabalho, né? Eu lembrei de uma passagem do livro Perversões, do Norton da Rosa Júnior, de Porto Alegre, que é o presidente da Associação Psicanalítica de Porto Alegre hoje. E recentemente acabou de lançar outro livro sobre Hamlet. E eu fiz uma live com ele e ele traz uma passagem super importante. Onde ele vai discutir, porque ele vai fazer uma pergunta, né? Por que quando se fala em perversão, não se fala em perversões? Por isso que o título do livro dele é Perversões. E tem uma passagem que ele conta, né, enfim, né, porque obviamente que eu sempre começo perguntando, de onde é que surgiu escrever sobre o assunto? Foi a pergunta inicial. Eu acho que é uma parte importante, né? E ele traz uma passagem, Marcão, ó, para mim é importante. Escuta lá. Eu tô ouvindo. Tem uma passagem importante que ele diz assim: um irmão mais velho abusa do irmão mais novo, que tinha uma diferença X, 10 anos, sei lá. Né? Um tinha 16, o outro tinha 6. Né? Geração, né? Uma geração de diferença. Então o 16 abusa do 6 e
numa festa de família, já os dois adultos, mais velhos, um mais novo que foi abusado, vai e diz assim pro mais velho, eu não te perdoo pelo que aconteceu, foi um absurdo que você fez comigo, porque eu era só uma criança. E o mais velho diz, como assim você era só uma criança? Era compartilhado entre nós. Ele não reconhece a diferença geracional, se coloca entre os dois. Eu queria escutar um pouco sobre isso com vocês, porque ele retoma também um caso da França, daquele escritor que foi acusado, né, que é a menina que foi abusada, enfim, vem a público e conta o que aconteceu, parará. O que se percebe aí nesses casos que a gente nomeia como perversão? Esse apagamento da diferença geracional. Eu queria escutar um pouco vocês sobre isso, porque eu acho que o texto de vocês, o que eu acho que é importante? Ele abre muitas frentes para pensar diferentes questões muito atuais. Vai lá. Primeira coisa, eu não conheço esse livro que você mencionou, mas eu concordo inteiramente com a ideia de falar de perversões, porque as perversões são múltiplas e é preciso poder abordar cada uma na sua estrutura, né? Claro. E elas são bastante díspares, né? Há uma diferença enorme entre um fetichismo e uma pedofilia, né? Então, essa questão desse caso que você menciona... Inclusive o Norton, o livro seguinte dele é pedofilia. Pedofilia? Sobre pedofilia, claro. Uhum. Ele não reconhece, né? Ele não reconhece... ele atribui à criança o compartilhamento da experiência de gozo sexual, né, e prazer sexual, né? O que eu acho importante a gente entender, né, e esse é um ponto que eu acho que o mundo contemporâneo já há algumas décadas, talvez, né, a questão da pedofilia é muito presente, né? Na Europa teve uma fase que foi impressionante, né, com muitos casos graves, inclusive, acontecendo. No Brasil, né, e começou a aparecer essa dimensão assim, muito, talvez até ligada da pedofilia com o sadismo, né, em alguns casos graves, enfim. Mas o que eu acho interessante, quanto à questão da pedofilia, é que é preciso entender que uma criança não pode dizer sim. Esse caso aí que você está mencionando, ele está supondo que o irmão disse sim, né, consentiu. E eu diria assim, uma criança não pode dizer sim. Por quê? Porque ela não pode dizer não. Ela não tem um aparelho de discernimento psíquico e um reconhecimento físico, né, de uma aptidão para a sexualidade que permita a ela consentir ou não em relação ao ato, né? Ela não tem como discernir isso, a criança. Ela vai ser sempre, essa é a minha visão, para mim é muito claro isso, né? Talvez haja algumas opiniões diferentes, mas eu acho que... Mas Marco, mas você está falando algo importante. Uma criança não tem condições psíquicas de sustentar uma interdição, que é a interdição do incesto. É o regulador do pacto civilizatório. Como esperar que uma criança seja capaz de ter condições de sustentar isso se ela justamente depende dos adultos para ela poder... Perfeito. Estar regulada por essa interdição. Perfeito. A criança não, ela está sempre na posição de objeto, nesse caso, né? Ela está na posição de objeto. Vocês retomam isso no texto, né? Ela está como objeto de gozo do outro, né? Gozo do outro, né? Não há como ela ter uma posição de sujeito que vai dizer sim, ou vai dizer não, ou vai dizer talvez. Né? O adulto ele tem essa condição, né? Em princípio, né? Em princípio ele tem essa sim, não, né? Porque olha,
O não tá em desuso hoje, né? Tá em baixa, né? Tá em baixa. A interdição tá em baixa, né, Vivi? E então eu acho que poder entender bem o que é a pedofilia, e eu acho que a gravidade da pedofilia, ela reside nisso, né? No fato de que é atribuído à criança um discernimento que ela não tem e que, portanto, vai ser qualquer atitude de sexualização da relação com uma criança, sexualização no sentido do adulto, né? Uma atividade sexual. Mas, Marco, posso falar uma coisa? Desculpa eu interromper, porque é algo muito importante. Às vezes, quando um padrasto ou um pai abusa de uma criança, seja menino ou menina, e a mãe acusa a criança de ser responsável por isso, e na época que eu estava na universidade, na escola, de mães que queimaram genitais das filhas ou dos filhos com cigarro, ou maltrataram essas crianças, porque é como se... Porque nisso eu acho que tem uma pergunta importante, o apagamento da diferença geracional também está colocado, ela está tanto criança quanto a própria criança abusada. Então nisso eu acho que tem algo importante aí, né? O quanto esse apagamento da diferença geracional, Vivian, ele também abre espaço para essa lógica que se coloca. Porque uma mãe ou um pai, né, que acusa o filho de ser o causador do incesto, não é qualquer coisa. E é o básico do básico, muitas vezes na periferia, por exemplo. Não, isso é muito importante nós, analistas, termos essa... Porque eu já ouvi até um comentário ou outro no sentido de dizer assim, não, mas a criança tem a sexualidade. Ué, mas a sexualidade infantil, ela é uma... Exatamente isso que eu ia pontuar isso, porque às vezes se confunde, né? Mas Freud não falou que tem sexualidade infantil, mas ele delineia no primeiro ensaio muito bem do que se trata a sexualidade infantil, né? O perverso polimorfo. Então, realmente, não dá para equiparar com a sexualidade do adulto, né? Então, realmente... A gente pode resumir o que o Freud diz dizendo, ela é autoerótica. Autoerótica. Ela é autoerótica, ela não está numa relação de objetos. Ela era prescindir do outro, né? Não é? Então é um equívoco, né? Achar que a criança pode corresponder a uma investida sexual propriamente dita, né? Mas então, voltando à questão da perversão, e a sua pergunta inicial, né? O nosso interesse, no fundo, eu acho que o maior mesmo é em relação às perversões. E o masoquismo, se a gente pudesse, assim, isolar na obra do Freud, e até no Lacan também, né? No ensino de Lacan, as duas perversões que merecem uma atenção privilegiada, tanto por parte de Freud quanto por parte de Lacan, são o masoquismo e o fetichismo. São essas duas, né? Que merecem uma atenção... Marcão, como tem muitas pessoas de outras áreas que acompanham as lives, fala um pouquinho para quem está escutando essa diferença entre o masoquismo e o fetichismo. Porque, sério, às vezes tem gente da área da educação, da medicina, sabe? De outras áreas, arquiteto, né? E aí eu acho que é importante, sim, para quem está assistindo, a gente esclarecer um pouquinho. Certo. O fetichismo, ele tem uma estrutura bastante particular, né? Ele é um efeito, talvez, mais evidente da estrutura da sexualidade humana. A estrutura da sexualidade humana, como a Vivian lembrou agora há pouco, que é sustentada pela pulsão e pelos processos pulsionais. O que é a pulsão? A pulsão não é o instinto. A pulsão no ser humano é o fato de que
o desencadeamento da excitação sexual e da busca de prazer e gozo é desencadeado no ser humano pelos objetos mais variados possíveis. É como Freud coloca o objeto da pulsão. Ele é variável, ele é inteiramente variável, né? E o Lacan fala também, ele é indiferente, ele pode ser qualquer um, né? Então, o fetichismo, ele é um exemplo, talvez, dos mais extremos, ou mais evidentes, se a gente quiser acentuar, né, do fato de que a pulsão não tem um objeto específico, ela não é um instinto sexual, como a gente observa nos animais, né? Atividade sexual regulada pelos instintos, né? Não só a atividade sexual dos animais, todas as atividades de autopreservação também dos animais, elas são reguladas por instintos, né? Que têm objetos específicos. No caso da sexualidade humana, algo ocorreu, né? E a gente tem condições até de supor que houve, na evolução da espécie humana, houve uma alteração muito acentuada que produziu o advento do funcionamento pulsional. Então, nessa nossa espécie, a satisfação sexual não está restrita, para dizer como o Freud coloca, né, a relação genital, né? Relação de órgãos genitais de sexos opostos, né? Não está restrita a isso. Ao contrário, né? Ela é variável, ela é muito... Por isso que Freud fala no parcial, né? Por isso que fala no parcial, parcial. Tal, né? E Freud dá exemplos deliciosos, né? Ele, nos três ensaios, quando Freud fala, por exemplo, ele diz assim, o beijo, né? O beijo é uma coisa que é valorizada em todas as culturas, né? Em geral, é uma coisa valorizadíssima no campo do erótico, né? E do sexual. Mas aí ele diz, a união de duas mucosas labiais, o que ela tem a ver com a reprodução da espécie? Nada. No entanto, muitas reproduções da espécie dependem dessa união das mucosas labiais. Sim. Né? É isso que é a sexualidade humana, essa busca de um prazer, bom, aí falando técnica... Pois mas nisso, Marcão, eu queria só compor algo importante. Porque é justamente esse desencontro entre o sujeito e o objeto que funda a cultura. Porque a cultura é justamente uma tentativa de dar conta desse desencontro. Porque é isso. A gente não só beija na boca. A gente faz poema, a gente faz música. E sempre esbarra com a impossibilidade, né? Então acho que essa impossibilidade mesmo que ela é fundadora da cultura, né? Claro. E uma cultura que também, para existir, depende da regulação do pacto civilizatório. Porque se não tem pacto civilizatório e a interdição do incesto como reguladora, também estamos fora do campo da cultura. Exato. Exatamente. Aí nós estamos naquilo que a cultura evita ao se construir, né? A cultura, ela se constrói a partir de colocar fora dela a barbárie, né? Então, claro, um exemplo disso, veja, né, no campo da cultura, alguém que quer transar contra alguém vai lá e canta, e conversa, e recita poema, e não sei o que, em todo, né, mas no campo dos animais tem. A questão é que no campo dos animais é o mesmo canto para todos os pássaros daquela espécie. E a questão é que a gente não tem o mesmo canto. O Lacan fala, uma linguagem pautada no imaginário, né? É infalível, né? A nossa é totalmente falível, né? Então, isso aí já coloca um limite, né? É verdade. Eu gostei dessa
infalível. Infalível. Esse Não, e canto mais- que é sempre o mesmo dá certo, sempre, né? E mais, e às vezes, né, e no nosso funciona para um, mas não funciona para outro. E aí, e aí que vem o ter que inventar novas formas de tentar fazer laço com o outro. Exatamente. Tem aí o real, né? O impossível da relação Claro. sexual. Agora, essa maneira como você definiu a cultura, eu apreciei bastante, porque é como eu defino a cultura colocando o conceito de fantasia. A relação do sujeito com o objeto é a fantasia. E as culturas, elas são construídas em fantasias. Elas entronizam algumas fantasias e rejeitam, recalcam outras, reprimem outras. Né? Claro. A cultura tem isso, né? Vou te contar uma coisa. O Otávio Souza tem um livro da década de 80, ou máximo 90, chamado Fantasia de Brasil. Eu liguei para ele e falei, Otávio, eu quero fazer uma live sobre esse livro. Sabe por quê? Quando eu comecei a minha formação em psicanálise lá em 1900 bolinha, década de 90, eu escutei, ele lançou em Porto Alegre, na Poa, esse livro Fantasia de Brasil. Foi perto, lembra do Brasil 500 anos? E tem algo aí que você marca importante, de uma maneira muito importante. Eu conheço esse livro. Conheço. É bem interessante. É bem interessante, claro. Porque assim como tem uma fantasia que sustenta um sujeito, tem uma fantasia que também sustenta um país e uma língua, e por aí vai. Uhum. Por exemplo, a questão da sexualidade aí, ela está no primeiro plano, né? Como disse o Gore Vidal, sexo é política, né? Então a cultura está sempre, né? Você vê quando a eleição do Bush, na época, né? Como ela foi produzida por toda uma campanha que foi acionada na cultura pelos ultraconservadores em relação à liberação e a possibilidade de haver casamento de pessoas do mesmo sexo, né? E aí os ultraconservadores que nunca tinham votado foram votar, elegeram o Bush textualmente, claramente, porque queriam barrar essa possibilidade de, na cultura, haver entronização dessa fantasia. Marcão, acabou de acontecer na Itália. Esse mesmíssimo fato. Acabou de acontecer na Itália. Acabou de acontecer na Itália. Ela se elegeu. Vai contar. Em breve, né, caso nós não tivéssemos dado essa guinada histórica fundamental, né? Você já poderia pensar que a eleição do Bolsonaro no Brasil não operou pela mesma via? O que vocês acham? Eu acho. Eu acho também. Pela mesma via. Do ultraconservadorismo que base da questão da sexualidade o tempo todo, né? Você vê que Agora vamos lá, doutores sobre o masoquismo, sexualidade infantil, então, tá provocando vocês, vai. O que vocês acham que, veja, nisso eu acho que tem uma discussão, um fio importante que se colocou agora para nós. A gente está falando da cultura, da barbárie, né? E o Freud, em Totem e Tabu, assim, o futuro de uma ilusão, assim, psicologia das massas, ele fala, bom, a cultura nunca, o pacto civilizatório nunca está garantido. Ou seja, o pacto civilizatório depende, né, dos sujeitos. Aqui eu vou relembrar Saussure, ele vai dizer, uma língua, para poder existir, depende dos salários. Salário mesmo shows, certo? Agora eu queria escutar um pouco vocês em relação a isso, porque o que acontece, diante de tantos avanços que a gente teve, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, né, duas pessoas, né, dois homens podem casar, duas mulheres podem casar, uma mulher que virou homem, um homem que virou mulher pode casar, percebe? Você tem aí uma certa abertura, e nisso acho que tem algo que a psicanálise ela é pontual. Quanto maior a possibilidade de existência de um sujeito, de ele existir como sujeito, menos patologia. Porque a patologia é uma tentativa, Marcão, de justamente tentar fazer, pela via do discurso médico, uma inclusão e uma exclusão de quem pode estar dentro e quem pode estar fora
desse eixo considerado, né, do que o Canguilhem vai falar do normal e do patológico, né? Eu queria escutar um pouco vocês sobre isso, porque como é que a gente pode pensar esse efeito de reação promovido, né, por essa ascensão da ultradireita no Brasil e no mundo, né, em relação, né, à abertura da diversidade de possibilidades da existência humana? Com vocês a palavra. Eu vou dizer o que eu penso assim, de uma maneira geral. Eu acho que o caso do Brasil é um caso muito específico, com variáveis super complexas, né, em jogo, muitas das quais já foram abordadas especialistas, né, em política, em teoria da cultura, etc. Mas a gente, analiticamente falando, o que eu observo é o seguinte: todo avanço na liberação traz consigo um movimento ultraconservador a reboque. É isso que eu observo na história. E como é que a gente pode pensar isso dentro da psicanálise? Que eu achei tão lindo. Mas, Viviane, eu achei mesmo... só um adendo, não. Eu quero passar a palavra para você mesmo. Achei tão lindo quando vocês vão falar do que aparece nos sonhos. Lembra? Ali no início do texto, quando vocês vão falar... enfim, talvez vocês possam retomar o quanto na interpretação dos sonhos, essa discussão sobre masoquismo, sadismo, ela aparece, por exemplo, então assim, né, odeio a Maria. No sonho aparece dizendo, tchau, Maria. Cristal, enfim, vou lá, você a palavra. Pois é, eu estava pensando justamente isso, Michele, porque esse movimento, né, de avançar e esse próprio avanço supor um recuo é o próprio movimento do recalcamento que o Freud descreve, né? Que existe o próprio movimento do recalcamento, o próprio movimento da análise que o Freud descreve, né? Que quando há um avanço, há também forças que resistem a essa abertura, a esse avanço. Forças que resistem, né? Forças do recalque. Então, acho que aquela coisa que o Freud coloca, né? Que esses mesmos mecanismos que se encontram na subjetividade, eles comparecem na cultura, eu acho que isso que o Marco colocou explica bem isso, né? Que é o próprio movimento do psiquismo, né? No que se abre, no que o inconsciente comparece pelos sonhos, né? Pelo que o desejo se coloca em cena, há também um movimento de recuo, né? Um movimento de repúdio a esse próprio desejo. Então, nisso eu vou fazer uma última pergunta, que ela é bem pontual. Como é que eu escuto a tua fala, Vivian, e a tua fala, Marcão? Veja, na medida em que a diferença se apresenta para o sujeito, ela se coloca como uma ameaça para aquilo que ele construiu como sendo um modo de ser para ser desejado pelo outro. É quase como coloca uma interrogação. Mas que merda é essa? Trabalhei pra cacete pra chegar até aqui, pra ser amado pelo outro. Você vem e me parece diferente, e você é amado também, vai tomar o teu cu. Basicamente assim. E aí operam duas coisas importantes. O pessoal fica apavorado que eu falo palavrão usado. Falo mesmo. Total. O que aparece aí? Duas coisas. Primeiro, o complexo de intrusão, que o Lacan vai falar nos complexos familiares. O outro colocado como ameaça. E outro, aí eu entro na questão do texto de vocês, a gente poderia tomar, a partir do bate-se uma criança, como se essa tentativa assim, tem que matar esses gays, a gente poderia tomar como ameaça, ou tem que matar esses negros, tem que matar os pobres, e por aí vai, tem que matar os diferentes. Como na lógica do sadismo, uma certa tentativa de eliminar uma ameaça que se coloca para o sujeito. E última pergunta agora, compilando um perguntão, se a gente poderia tomar a importância dada ao masoquismo como uma tentativa do sujeito de se sentir reconhecido e amado pelo outro. Com vocês a palavra. Eu vou retomar, Michele, o raciocínio da Vivian para salientar alguma coisa, porque o comentário que eu fiz sobre o avanço do liberal traz a reboque o ultraconservadorismo,
ele é um raciocínio que eu fiz na cultura, né? E que tem a ver com o que você acabou de dizer agora. Quer dizer, se eu sou heterossexual, né? Heterossexual e conservadoríssimo na linha mental, e de repente, na cultura, a homossexualidade começa a pulular, né, e aparecer com muita evidência, coisa que o Freud, inclusive, previu nos 3 ensaios, lá no finalzinho, ele falou quanto a cada vez mais que a homossexualidade for descriminalizada, que na época era crime mesmo, né, e ainda é em muitos países, né, à medida que ela for descriminalizada, muitas pessoas encontrarão uma satisfação em viver a sua sexualidade dessa maneira. Ele fala isso pro lado, né? Então eu acho que é o que você falou, a ameaça. O outro diferente, quando ele comparece na minha frente, se eu não estiver muito bem assentado na minha posição subjetiva e na minha sexualidade, a posição do outro vai me ameaçar e vai me desestruturar, ou seja, eu tenho que eliminar o outro para poder não me desestruturar. É uma ameaça que aparece. O que a gente vê, esse meu raciocínio, por exemplo, a maior parada gay do mundo, onde é que é? São Paulo, né? Uhum. Do mundo, né? E é onde existem as maiores agressões nas paradas gays é em São Paulo, violentíssimas, uhum. Aquele período da manifestação gay. O raciocínio da Vivian foi muito interessante. Por quê? Porque ela trouxe aquela maneira pela qual o Freud pensa a clínica e não mais a cultura, a clínica, né? Ele diz assim, o Freud, ora, por que existe resistência? Se a análise é um processo de desrecalcamento e, por si só, porque a associação livre, quando você fala livremente, você está produzindo um processo de desrecalcamento gradual, né? Isso aqui é uma análise. Aí o Freud diz, se a análise caminha na direção do desrecalcamento, é natural que, se a estrutura é da ordem do recalque, que vai haver uma resistência a esse impulso da análise no sentido de recalcamento. É o mesmo raciocínio para a cultura, né? A resistência vai aparecer na medida em que algo force a passagem, né? De algo que foi reprimido, ou melhor até dizendo, reprimido também, né? Mas mais especificamente recalcado. É bem interessante esse raciocínio, né? E até porque se recalca algo que ameaça a integridade do eu, né? Então, acho que esse diferente também diz respeito a muito o que é do próprio sujeito, né? Então, a bissexualidade, por exemplo. Então, talvez isso aponte até para a ideia de um Heimlich, né? Aquilo que é estranho, né? Justamente é o familiar, né? Que me ameaça, né? Até numa formação reativa que pode rolar aí, né? De, nossa, não suporto esses gays, né? Então, por que essa... Posso retomar uma passagem? O filme Beleza Americana tem uma passagem primordial, linda, em que o pai, que é militar, que fica controlando o filho, se usa drogas, não usa drogas, o filho vai na casa do vizinho, fumar um cigarro de maconha, vou até encenar. E ele tá enrolando cigarro de maconha e assim, conversando, e tá fazendo esse movimento. E o pai dele, que é um militarzão, da janela, olha a cena, e vê a cena e supõe que o filho tá fazendo um boquete no vizinho. Uhum. Lembra dessa passagem? Lembro. E aí, ele bate na porta do vizinho e diz... Eu te chamo, e dá um beijo na boca do vizinho, o pai militar. Ou seja, ele vê o desejo dele sendo realizado pelo filho. Então, nesse sentido, eu acho que tem algo lindíssimo, eu vou encerrar a live pelo horário, tem algo lindíssimo no texto de vocês. O que vocês apontam aí? Para uma realidade que é da ordem da fantasia, que é da ordem da ficção, que é da ordem do fantasma, que não é uma realidade. E nesse sentido, eu acho que tem um ponto importantíssimo, né? Porque o que o texto de vocês traz de uma maneira preciosa, eu gostei muito, de verdade, muito preciosa,
que os laços sociais são mediados pela fantasia. E talvez por isso que a gente termine pela arte, né? Porque eu acho que a arte escreve na cultura tanto o sexual quanto a agressividade, quanto essa face da pulsão de morte aí que Freud fala da destrutividade, né? Então a arte, a partir da sublimação, tem, né, essa característica de escrever, né, na cultura. E a sublimação é aquilo que permite certa, né, permissão pulsional sem recalque, né? Então aí traz uma outra face aí dessa inscrição, né, cultural da pulsão de morte. E outra face da fantasia, né? Porque a fantasia na arte, ela encontra um equipamento que, se não for na arte, vai ser no sintoma. Né? Claro. E eu queria finalizar com a capa do disco do Tom Zé, que é uma bunda com uma bola de gude no ânus, e que a capa é um olho. Olha. É disso que se trata na arte. Vocês lembram da capa do disco do Tom Zé? Não lembro não. Eu vou depois googar. Então é isso, é uma bola de gude enfiada num ânus, a foto feita parece um olho. É disso que se trata a arte, ou seja, de fazer furo a uma certa lógica hegemônica que justamente permite a entrada e o comparecimento do sujeito com o seu desejo. Gente, vocês são lindos, apaixonáveis. Foi uma live lindíssima hoje, hein? Ai, amei também. Eu tava mais perdida que segue tiroteio aqui em Salvador. Eu não sabia se ia ter internet. Eu fui assim, qualquer coisa eu vou no boteco e faço a live lá, mas deu tudo certo. Gente, amanhã, então, a live de hoje é sobre o artigo do livro Psicanálise Clínica e Cultura, a última live do ano desse livro. Tem mais depois. Agora, outros projetos com o artigo O Masoquismo Revisitado, do Marco Antônio Coutinho Jorge, que também é organizador do livro, Vivian Ligeiro. Você é uma linda, viu? Que bom te conhecer. Que bom te conhecer. Marcão sempre me apresenta pessoas muito bacanas. Apresentou a Natália, que também, né? A gente fez uma live junto, enfim. Gente, amanhã, aqui em Salvador, estou aqui na Praia do Rio Vermelho, à beira do mar. Amanhã, um super lançamento a partir das 19 horas do livro Psicanálise Clínica e Cultura, com a presença de vários psicanalistas aqui de Salvador, Juliana Mori, equipe da Galma, dentre outras pessoas especiais. Pena que vocês não estão aqui, né? Mas pena. Tirar esse pessoal do Rio de Janeiro de casa é uma desgraça, né, meu? Gente, obrigada. Beijo. Pela conversa gostosa. Adorei estar aqui com você e com a Vivi. Muito bom. E a sintonia é algo bonito de se ver, né? A gente não combina, a gente sente. É só isso. Foi lindo hoje. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, mais de 100 pessoas presentes, ó. O pessoal super curtiu. Que bom, depois acompanhem lá. Vai estar lá no Instagram da Vida e depois vai pro YouTube. Tá? Beijão. Boa noite, pessoal. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.